Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão aí me ouvindo? Boa noite. Estão me ouvindo direitinho, né? Então, beleza. Então, vamos dar continuidade aqui no nosso conteúdo. Nossa aula hoje é tecnologia farmacêutica. Nós estamos falando sobre formas farmacêuticas, né? Já iniciamos esse conteúdo na aula passada. Eu vou aqui para onde a gente parou. Beleza, deixa eu compartilhar direitinho aqui. Pessoal, deixa eu ver aqui. Compartilhou e de repente saiu. Deixa eu tentar de novo. Acho que agora sim, né? Tá compartilhado com vocês aí direitinho? Sim? Beleza, então. Então vamos lá. Bom, nós estamos falando de formas farmacêuticas líquidas, não estéreis inicialmente, né? Depois nós vamos falar das estéreis. Nós chegamos aqui, na última aula, em água de uso farmacêutico, né? Paramos exatamente aqui, ó. Existe um rigor, né, da legislação sobre o controle de qualidade, né, a qualidade microbiológica e físico-química, né, sobre a água utilizada em formulações farmacêuticas líquidas, principalmente. Então, qual a utilização, né, da água no ambiente farmacêutico aí? Primeiro, do processo de limpeza de materiais e superfícies, né, lavagem mesmo, processo de lavagem, antes da esterilização de materiais, existe um processo de lavagem, né, que é um processo que retira sujidades mais grosseiras, e essa água precisa de ter um controle de qualidade também, mesmo que o material vá ser esterilizado posteriormente, mas principalmente com relação a contaminantes físico-químicos, né, que podem levar a danos no material, pode danificar equipamentos, instrumental, então, visando, né, a manutenção de qualidade de bancadas, de vidrarias, de superfícies, de materiais principalmente metálicos, né? Existe esse controle de qualidade não somente voltado para o consumo do medicamento, mas também pela questão fabril, né? Pela questão industrial dos equipamentos que são utilizados ali. Equipamentos e instrumentos, né? A água é utilizada como matéria-prima, né? Por ser aí o solvente universal, utilizado como matéria-prima de substâncias de ativos polares, hidrossolúveis, e também na preparação de emulsões, né? Então, nós temos a água utilizada aí de diversas maneiras, né, em diversos tipos de formulação farmacêutica. Pode carregar substâncias que comprometem a qualidade do produto, bem como vida útil dos equipamentos e instrumentais utilizados, tá? No laboratório, na indústria. Nós temos aí os tipos de água: potável, purificada e água para injetáveis. Né? Vamos ver que cada uma tem uma característica, né? Principalmente com relação ao controle de qualidade microbiológico, né? Desde a água potável, né? Água de consumo humano, até água purificada e água para injetáveis. Contaminantes da água e suas consequências. Nós temos particulados, né? Micro e macropartículas
que normalmente são presentes aí, são provenientes do solo, que a água carrega, né, por ser mineral, né, por estar em contato com o solo principalmente, mas que também pode ser proveniente aí de encanamentos e tem que ser considerado como terra, ferrugem, colóides, sais precipitados, né, como de cálcio, de silício. Tem o que a gente chama de água dura, né, tem magnésio, como a gente vai ver aí em compostos inorgânicos. Então, causa entupimento de válvulas, de tubulações, filtros, membranas de osmose reversa. Pode danifica equipamentos como autoclave, pode causar aí entupimento de válvulas de autoclave, causando aumento da pressão e até alguns acidentes, né? O autoclave trabalha com alta pressão. Então, se tem uma válvula entupida, uma válvula de vapor, com alguma substância incrustada, principalmente compostos inorgânicos, de cálcio, né? Você tem um funcionamento irregular desse equipamento, levando aí até um risco de explosão, né? Por aumento da pressão. Né? O equipamento perde as vias, né, de eliminação de vapor ali e de controle de pressão interna, né? Temperatura e pressão interna. Compostos inorgânicos, sais dissolvidos de cálcio, magnésio, ferro, cloreto, né? Nitratos, metais pesados como cromo, chumbo, cádmio, mercúrio, causando aumento da condutividade, alteração das características e da qualidade do produto acabado. Então, a gente coloca EDTA como agente quelante nos produtos, né? Para reter esses metais como cálcio, magnésio, como sequestrante, mas mesmo assim, que a gente chama de água dura, que é uma água que tem altas concentrações de compostos inorgânicos, eles vão prejudicar a qualidade dos produtos, né? De solução e também nos líquidos, principalmente, a gente tem uma queda, né, da estabilidade fisicoquímica, quando a gente tem a presença dessas substâncias, né? Então, a gente acaba tendo uma dificuldade de dissolução, de emulsificação, né, de suspensão de partículas, né, de ativos que a gente pretende colocar no produto, porque a gente já tem alta concentração de compostos inorgânicos dissolvidos. Então, inicialmente, a gente retira esses compostos, ok? Então, é difícil até você utilizar, ter uma indústria farmacêutica em numa localidade onde tem água com a qualidade natural ruim. Eles falam muito isso para fermentados, vocês já devem ter escutado isso, né? Que a qualidade da água influencia muito na qualidade fermentada. Você deve ter ouvido isso para cerveja, por exemplo. Eles falam que a mesma cerveja da mesma marca produzida em locais diferentes, ela tem uma qualidade, sabor diferente. Isso é possível de acontecer. E uma das questões, das causas, é a qualidade da água presente, né, em localidades diferentes aí. Então, altera, obviamente, né, o processo de fermentação, como também altera a dissolução de substâncias. Então, isso é fato, né? Sabor também. Né? Então, presença de cromo, de cádmio, de cálcio, de magnésio vai alterar mesmo enzimas, né, de micro-organismos, processo de fermentação e também o sabor dessas bebidas aí, né? E no medicamento não é diferente. Temos também a contaminação microbiológica, né? Dos micro-organismos, fungos, bactérias, leveduras aí principalmente. Então, tem a contaminação dos produtos e tem também a formação de biofilme, que é uma película formada, né? E também pode não, né? Prejudica a qualidade dos produtos. Também pode, dependendo do tipo de bactéria, de fungo, de levedura, desenvolver até uma infecção na pessoa, né? Que toma. Então, temos a diferença da água potável, água purificada e temos a água de injeção. Aqui é uma comparação entre a água potável e a água purificada. Então, nós temos fornecimento, né, diferente, como é fornecido, e
temos aí essa água que pode vir para consumo humano, que é a água que a gente utiliza, que vem aí da Saá e Copasa, né? Depende da localidade onde cada um mora, mas é uma água tratada, né? Isso que eu quero dizer. E de poços artesianos também, pós-tratamento, né? De todo modo, ela precisa ser tratada, né, pessoal? Coloca-se substâncias ali saneantes para que obtenha, né, uma qualidade microbiológica, principalmente. A fisicoquímica é um pouco mais complicado, né? A gente alterar as características de uma água que está vindo ali de uma fonte natural. Então, vai precisar de passar por um processo posterior, se for viável. Às vezes, a qualidade da água em termos microbiológicos é mais fácil de conter com cloro, né, com agentes clorados, do que uma qualidade microbiológica, né, desculpa, uma qualidade fisicoquímica, de uma água com ferruginosa, com alto teor de ferro, de cálcio, de magnésio. Os processos vão ficando mais complexos e mais caros, às vezes essa água é inviável, né? Água purificada, para preparações de uso tópico e oral, são aquelas que não são estéreis, para preparações cosméticas, preparo de meios de cultura, para preparo de soluções sanitizantes e lavagem de vidrarias e de equipamentos. Ok? Só uma diferença, vocês podem comparar em termos de parâmetros aqui, ó, de água potável e água purificada. pH. A água potável tem um pH mais próximo aí de 6,5, 8,5, né? De neutro para um pouco mais alcalino. E a água purificada já tem um pH um pouco mais de ácido para neutro, né? De 5 para 7. Isso por causa das substâncias que estão presentes ali, dissolvidas. A condutividade, a água potável, né? Não tem. A água purificada vai ter uma condutividade maior. Cloretos, né? Claro, pessoal, que a gente tem que considerar a água com viabilidade de uso, com a qualidade mínima para ser utilizada nessas questões, né? A água potável, ela tem um teor aí de cloreto, dureza, contagem de bactérias dela, da potável, né, pessoal, é menor do que 500 UFCs por ml, e da água purificada menor que 100 UFCs por ml. Por quê? Porque entre a potável e a purificada eu tenho um processo a mais, né? A potável tem menor qualidade microbiológica do que, e fisicoquímica também, do que a purificada. Então, a potável é transformada em purificada. Então, observem que você tem aí uma queda, né, da contagem de bactérias. Não tem coliformes fecais em nenhuma das duas, né? Isso não é permitido. E a potável nós temos ausência aí de bolores e leveduras, né? A purificada, né? Só uma diferenciação entre elas. A água para injetáveis já tem uma qualidade muito maior, né? Obtida a partir da PW, que é a Pure Water, que é a água purificada. Então, observem que da potável nós temos a fonte, né? Da potável a gente transforma em purificada e a purificada a gente transforma em água para injeção. Então, vocês observem que nós temos uma utilização, né? Um processo de ir aumentando a qualidade fisicoquímica e microbiológica dessa água até chegar aqui na água para injeção, na água para injeção, que é a água para injetáveis, né? Obtida a partir da água purificada, utilizada para preparo de injetáveis oftálmicos, otológicos, né? Que são as preparações, produtos farmacêuticos que precisam cumprir com o teste de esterilidade, né? É o termo aí utilizado na farmacopeia. O pH não é muito diferente, observem. Condutividade também não. Carbono também não. Observem que nós não temos um processo fisicoquímico mais. A gente já está falando mais de uma questão microbiológica. Observem que o pH, condutividade, carbono orgânico, endotoxinas bacterianas já vai mudar um pouco aqui, né? Mas a parte microbiológica em si, nós já temos a diferenciação fundamental, que é a menor carga
microbiana. Como eu disse para vocês, para água purificada é permitido 100 UFC por ml. Ok? Por quê? Porque também você vai ter uma contaminação que vem lá da matéria-prima, que vai levar àquele teor, aquela carga microbiana que é permitida pela lei para produtos não estéreis. Mas a esterilidade, como a gente estudou já, não é a ausência total de micro-organismos, mas a gente considera sempre o estéril menor que 10. Então, menor que 10 unidades formadoras de colônia por ml, ou por grama, né? Quando a gente está tratando do controle de qualidade. Como a gente está falando de água, menor que 10 unidades formadoras de colônias por ml. Esse é o padrão de qualidade da água de injetáveis. Ok? E, logicamente, ausência de patógenos em todos, né, pessoal? De maneira geral. Obtenção da água purificada, obtida por meio de destilação de quê? Da água potável, né? Destilação, tratamento de troca iônica, osmose reversa ou outros processos aí mais, né, adequados e que garantam essa qualidade microbiológica que a gente precisa, fisicoquímica que a gente precisa. A água purificada não contém substâncias químicas adicionadas. Não adiciono substância química, né? Ok? Deionização. É um processo de purificação que utiliza resinas sintéticas para permitir a troca seletiva dos íons H+, ou hidroxila, pelas impurezas ionizadas na água, como cátions. Sódio mais é um mais só, tá, pessoal? Na+, né, íons de sódio, íons de potássio, íons de magnésio e ânions, cloreto, sulfato, por exemplo. Então, como que funciona? Todos os íons positivos são trocados na resina por H+. Então, o que acontece? O H+, ele é liberado pela resina, que segura em seu lugar íons positivos, como sódio, cálcio e magnésio. Os OH- são trocados lá da resina sintética por íons negativos. Então, os cátions são trocados por H+, e os ânions são trocados por hidroxilas. No final, o que eu tenho? H+ e OH-, o que vai formar no final? Água. Então, no final, eu vou ter, como resultado da troca, liberação de H+ e OH-, que vão se fundir e vão formar água. Então, um processo, né, limpo, simples. Né? Não é difícil da gente garantir. Tem um carvão ativado para filtração, ó, observem, a água da torneira, que é a água potável, vai entrar aqui, vai passar aqui por um carvão ativado, vai filtrar, né, resíduos maiores, partículas maiores, né? E aí na resina mista aqui, que é uma resina sintética, eu vou ter a troca de cátions e ânions, eu vou ter a água deionizada, entenderam? Essa resina é substituída, tá, pessoal? Claro que se ela vai trocando H+ com H-, uma hora ela satura. E aí eu tenho que trocar essa resina de deionização, tá? De troca iônica, beleza? Ok? Vantagens e desvantagens. Vantagens da deionização. Remove sólidos ionizáveis dissolvidos. Aqueles que não vão ser separados por nenhum filtro, né? Nenhum carvão ativo ali, nenhuma filtração vai segurar, são partículas muito pequenas, são íons, então não vai ser separado, não vai ser purificado somente por filtração, nem de nenhum tipo, nem que seja micro, né? Microporosa. Remove gases ionizados dissolvidos, como a gente viu, se ionizou, é positivo e negativo, vai trocar com H+ e OH-. Remoção de compostos inorgânicos com eficiência. Se for um composto maior, ele passa numa resina de carvão ativado primeiro, como vocês estão vendo aqui, vai segurar. Se for um particulado menor, íons, vai segurar pela resina mista. Baixo custo operacional, regenerável, né? Porque você vai sempre trocando essa resina aqui, né? Ou tem substância para você lavar ela também, né? E acabar com aquela saturação que foi gerada. E é de fácil operação, simples. Desvantagem, não remove material orgânico dissolvido, material particulado, por quê? Porque o orgânico dissolvido não tem carga, não é iônico. Se não é iônico, nem positivo, nem negativo, se não é cátion, nem é ânion, ele não vai trocar nem com H+, nem com H-, então não vai remover.
Não remove pirogênio e nem bactérias, né? Não é, a função não é remover micro-organismos. Você viu que a remoção é de íons, é deionização. E pirogênio, não sei se vocês sabem, são toxinas que são produzidas pelas bactérias. Também não são retiradas, né? Resina ditroquiônica pode ser geradora de outros contaminantes. Infelizmente, a própria resina, dependendo aí, pode gerar outros contaminantes ali não esperados, né? Não estava dentro da programação, gerar algumas toxinas, né? Gerar algumas substâncias do processo, né? Então, na verdade, toxina é termo a gente usa aí quando a gente está falando de micro-organismo, né? Então, a presença de bactéria, principalmente, vai gerar essas toxinas. Então, a gente espera, quando vai fazer a deionização, que a gente não tenha, né, pirogênios, toxinas presentes ali na água, né? Então, assim, é ideal a gente manter um controle da água. A gente faz esse controle de água constantemente, pessoal. Água usada para lavagem de material. Em hospital a gente tem um autoclave, a água vem... É um processo semelhante, né? Eu estou falando de um hospital, mas uma indústria farmacêutica funcionaria, assim, de maneira similar. A água vem de uma fonte, normalmente é Copasa, Saai mesmo, mas pode ser também poço artesiano. Ela é tratada, né? Já vem uma água tratada. E aí nós temos a deionização, a osmose reversa, para a água que vai ser utilizada para o pessoal mesmo, fazer lavagem de mão, lavar instrumental cirúrgico, colocar no autoclave para gerar o vapor, né, sob pressão ali, que vai esterilizar. Então, tem que ter uma água com qualidade. Então, essa água, a gente faz a análise dela semestralmente. De 6 em 6 meses é feita a análise de qualidade microbiológica e fisicoquímica dessa água. Então, quando a gente já está fazendo a deionização, a gente já fez uma análise prévia e saber o que ela tem de contaminantes fisicoquímicos, microbiológicos. A gente não espera pirogênio, não espera bactérias. Então, ela já vem com uma qualidade prévia. A gente não vai tirar uma água do rio para fazer uma deionização nela direto, né? Ela já passa por um processo prévio, que é, né, torná-la potável, e a gente já sabe exatamente o que ela tem, parâmetro fisicoquímico e parâmetro microbiológico, né? Então, ela não vai remover pirogênio nem bactéria, isso já tem que ser feito antes, né? Não é que vai passar pirogênio e bactéria, é que você já tem o conhecimento de que ela não tem pirogênio, não tem bactéria, né? O que pode acontecer é ela gerar um contaminante na própria resina, né? Que é uma questão também que tem que ser controlada. Isso é um descontrole, uma falta de manutenção preventiva, de troca, substituição ali das resinas. Okay? Destilação todos conhecem, né? Nesse processo a água passa do estado líquido para o gasoso, depois volta para o estado líquido. É um processo muito utilizado, muito comum, né? Que a gente usa aí de separação. Mudança do líquido para o vapor promove a separação da água das impurezas por diferença de ponto de fusão, de ebulição, né? As quais algumas vezes tem um ponto de ebulição maior que a água e então permanece no estado líquido. Então a gente tem um ponto de ebulição diferente. Da água é 100 graus, das outras substâncias espera-se que seja maior, né? Se for menor, elas vão sair antes. De todo modo, a gente vai ter o processo de separação. Né? Vantagens do processo de destilação. Remove uma grande porcentagem de contaminantes, principalmente físico-químicos. Tem uma qualidade microbiológica alta, porque a água ferve. Então, isso é feito a temperatura acima de 100 graus Celsius. Então, nós vamos matar os micro-organismos ali presentes. Só vai sobrar os termófilos, né? Que são aquelas que possivelmente não estarão presentes ali, mas que se estiverem presentes, elas não vão morrer com 100, né, graus Celsius. Elas precisariam de muito mais temperatura, mas são bactérias que a gente encontra em cratera de vulcão, em águas termais, né? Dificilmente a gente vai ter isso num poço artesiano, numa água que vem aí de rio, né, de coleta dos órgãos aí, dessas autarquias que fazem um tratamento de água, né? Com Copasa e Saai, aí, como eu disse. Reutilizável continuamente, né? A destilação é um equipamento, só pôr água nele, deixar, né, e aquecer e deixar a coisa acontecer. O investimento não é muito alto, fácil, né? O destilador é barato.
e de fácil operação. Desvantagem, a gente tem um grande consumo de água, de 20 a 30 litros de água para 1 litro de água purificada. Que é a água do resfriamento, né? Então, os destiladores de hoje, a gente tenta recaptar a água, porque vocês lembram que se tem uma serpentina, por onde a água passa o vapor, e por fora uma água corrente, fria, para condensar o vapor ali dentro e ele se tornar líquido novamente. Então, para cada 1 litro de água purificada por destilação, você gasta 20 a 30 litros de água fria, né? Então, hoje a gente busca fazer, né, como a gente faz a destilação, uma maneira de coletar e reutilizar essa água, né? Um grande consumo. Grande consumo de energia também por aquecimento, tem que manter isso sempre em aquecimento e em resfriamento. Então, para você resfriar a água, né, e para você esquentar o que vai ser destilado ali, você precisa de temperatura, né? Calor, de energia, né? Não remove gases e outros compostos inorgânicos, porque vão estar junto com a água ali. E requer efetivamente manutenção regular para segurar um bom desempenho. Osmose reversa. A osmose reversa requer uma pressão externa para que reverta o fluxo normal, natural da osmose. Então, é uma osmose invertida. Normalmente, nós temos um gradiente de concentração, a osmose é a passagem do líquido, do menos concentrado para o mais concentrado, né? Vai a favor de um gradiente de concentração, do menor para o maior. A osmose reversa é o contrário disso. Nós vamos forçar o líquido a passar de maior concentração para o de menor. Então, é contra o processo natural. Então, aplica-se uma pressão do lado da solução salina mais concentrada para que o fluxo se inverta, né? Aí você vai acabar tendo fluxo da água, do líquido, né? Mas a gente está falando da água aqui. Do lado mais concentrado para o lado menos concentrado, através de uma membrana semipermeável, como a osmose normal mesmo, que pode ser acetato de celulose ou membrana de poliamido. São membranas microporosas semipermeáveis. Tá aqui um exemplo, ó. Eu tenho uma membrana. A osmose comum é assim que funciona, né? Eu separo por uma membrana semipermeável microporosa a água pura da solução salina. Por pressão osmótica, a solução salina vai puxar a água para tentar igualar as concentrações. Isso é a osmose normal. Aqui na osmose reversa, a gente tenta fazer o contrário. A gente aplica uma pressão na solução salina para reverter o fluxo da osmose para o lado da solução menos concentrada, que aqui seria a água pura, né? É como o próprio nome diz, reverter o processo natural da osmose. Vantagens: melhor aproveitamento da água, baixo consumo energético, né? Que melhor aproveitamento da água, porque se como na destilação você perde a água, aqui você não tem perda nenhuma, né? Baixo consumo de energia, retém compostos não iônicos, bactérias, vírus, pirogênios e muitos compostos inorgânicos por causa dessa membrana muito microporosa. Desvantagens: o equipamento é mais caro, né? Esse equipamento promove essa pressão aqui. Diminuição da eficácia de purificação quando a gente tem bactérias, materiais em suspensão e substâncias oxidantes. Atrapalha o processo, pode saturar as membranas e aí não funcionar da maneira correta. Como eu disse, é importante a gente ter um controle de qualidade da água antes de submeter a um processo de osmose reversa, de deionização, de destilação também. Você tem que ter o controle dessa água de forma periódica, mensal, bimestral, semestral, dependendo da legislação e do tipo de processo que você faz ali, para você não ter perda também financeira, né? Temos também outros tipos de purificação: eletrodeionização, ozonização, filtração, ultrafiltração. Não são muito utilizados na indústria farmacêutica, na tecnologia para a produção de água purificada e água para injetáveis. O mais comum é a osmose reversa, destilação e deionização mesmo, como a gente viu aqui. Tá? Troca iônica, né, que é a deionização, a destilação e a osmose reversa. São os mais comuns. Mas temos outros processos aí. E temos também métodos acoplados. Então, assim, mais de um. Né? Qual daqueles métodos é melhor? Se eu puder acoplar um ao outro, utilizar vários deles, a qualidade da minha água provavelmente vai ser melhor, né?
Então, nós temos aí, por exemplo, você já deve ter ouvido falar de ABD, água bidestilada. Então, a água foi destilada 2 vezes. Então, claro que vai aumentando a qualidade dela, né? Às vezes você não tira na primeira, mas você tira na segunda destilação. Às vezes você não tira no primeiro processo, mas tira no segundo. Por exemplo, purificador de água chamado aí de Millipore, que é o, né? Esse equipamentozinho que vocês estão vendo aqui, ó. Ele acopla. É utilizado para volume de até 5 litros por dia, não é muita coisa, né, pessoal? Pouco, mais para farmácia de manipulação, né? Então, ele é um processo que tem uma filtração e tem uma deionização. Então, ele acopla métodos, né? Nós temos aqui esse outro Millipore aqui, por exemplo, a maiores volumes, que acho que esse aqui vai até 75, né? Litros. Que ele tem uma pré-filtração, depois uma osmose reversa e depois uma eletrodeionização. Então, olha que são 3 processos, né? A filtração, a osmose reversa e a eletrodeionização. O de cima é uma pré-filtração com deionização, o de baixo é pré-filtração, osmose reversa antes da deionização. Claro que a qualidade da água que vai sair nele é maior do que a primeira. E o volume também, né? Considerando isso que a gente viu, como escolher o sistema de purificação? Primeiro, técnica. Produz a água da qualidade que eu necessito? Eu preciso de água purificada ou de água para injetáveis? O método que eu utilizei, a técnica que eu utilizei, ela é adequada para a produção da água na quantidade e na qualidade que se precisa? Operacionais. Quando tem ciclos automáticos, você tem que ter um profissional ali sempre acompanhando esse processo, né? Porque normalmente deixa isso acontecer durante a noite. Então, você não precisa de uma pessoa para fazer isso. Treinamento. Esses equipamentos que são adquiridos, existe um treinamento? O fornecedor fornece, oferece treinamento? O procedimento operacional padrão, maneira de utilizar? Isso é importante para quem trabalha nos setores, né? A manutenção é simples ou complicada? Eu tenho que fazer... Qual que é a manutenção? É periódica, semestral, mensal? De quanto em quanto tempo eu tenho que trocar um filtro, uma resina de troca iônica, uma membrana de osmose? De quanto em quanto tempo? Como funciona isso? É caro? Barato? Simples? Complicado? Eu mesmo faço? Preciso chamar um representante para vir aqui, né, no meu estabelecimento, minha empresa, minha indústria, meu laboratório, para fazer esse processo? Assistência técnica em caso de manutenção corretiva, né, quando estraga. Existe? É eficiente? É rápida? É cara? Tudo tem que ser levado em consideração. E, obviamente, o valor operacional e custo. Isso aí é fato, né? Claro que a gente vai observar. Se eu tenho 2 processos que dão o mesmo resultado, a mesma eficiência, eu vou analisar custo, né? Armazenamento. Água purificada um período inferior a 24 horas, porque, como eu tenho uma carga microbiana, ela vai aumentando, né, com o tempo. Recipientes devem ser sanitizados a cada troca de água, né? Isso aí é fato, né? Sanitizante que a gente usa aí normalmente a base de cloro, né? O álcool também, né? Mas normalmente o cloro mesmo. Procedimentos escritos em manutenção e limpeza dos tanques, temos que ter POPs para procedimento operacional padrão, né? Para todos os processos aí de limpeza, de armazenamento. Beleza? Joia, pessoal? Alguma dúvida até o momento? Como estamos? Tudo bem aí? Vocês já olharam as provas de tecnologia? Já viram na nota de vocês alguma questão? Esqueci de perguntar isso no início da aula. Querem discutir alguma coisa? Ou tá tranquilo? Tá tranquilo. Tranquilo, né? Como foi as notas? Foram boas? Mais ou menos. A maioria foi boa, sim. Eu vou lançar para vocês a nota das atividades também em breve, tá? Rapidinho eu resolvo isso lá para vocês. Bom, então vamos entrar em preparações parenterais e líquidos estéreis. Claro que nós vamos falar agora dessa água para injetáveis, né? E dos produtos farmacêuticos que necessitam cumprir com o teste de esterilidade, de acordo com a farmacopeia brasileira.
né? Qualquer outra farmacopeia também vai ser assim, né? Os produtos, preparações parenterais, eles precisam de ser estéreis. A administração parenteral oferece uma alternativa quando o paciente é incapaz de tomar o medicamento por via oral, qualquer motivo, não consegue engolir, tem alguma obstrução, está desacordado, está em coma. Quando há inativação do fármaco no trato gastrointestinal, né, metabolização hepática, né, primeira passagem ali muito violenta, né, de metabolismo, ou quando a gente tem metabolização, inativação pelo pH do estômago, ou outras questões aí que podem causar inativação do fármaco no TGI. E requisição de ação imediata, eu quero 100% de biodisponibilidade imediatamente, aí injetáveis. Em alguns casos, um fármaco deve ser injetado porque sua administração deve ser feita diretamente em um órgão, uma lesão, um músculo, um nervo. Isso também pode acontecer, né? Para ter um efeito local ali, do local da injeção, né? A via de administração. Posso também precisar para formar depósitos de fármacos nos sistemas de prolongamento de ação injetados em massa muscular, que oferecem vantagens terapêuticas e conveniência. Às vezes eu aplico um medicamento aí oleoso, um hormônio no músculo, para liberação durante uma semana, um mês, com ação em 3 meses, como alguns anticoncepcionais, né? Ação 1 mês, 3 meses. Como uma alternativa à via oral, que a pessoa, né, teria que fazer o uso daquele medicamento diariamente. Então, vantagem terapêutica e conveniência, né? Desvantagens da via parenteral. A produção é mais difícil, principalmente pela questão da esterilidade do produto. O custo é mais elevado, justamente pela questão da esterilidade também. Necessário uma equipe especialmente treinada, equipamentos, capelas, né? Tudo mais complexo, né? Problemas com doses ou efeitos adversos pode ser de difícil ou de impossível reversão. Claro, administrei medicamento para o paciente só se tiver um antídoto, não tem como eu tirar. O paciente tomou um medicamento errado, tomou um medicamento com dose elevada, faz uma lavagem estomacal, agora aplicou parenteral na pessoa, não tem jeito de tirar, né? Aplicou, está aplicado. Pode haver dor e dano tecidual associado à administração também. Quais são as vias de administração de parenterais? Intravenosa, intramuscular, subcutânea e intradérmica. Nós temos também intratecal, são, né, na medula. Temos algumas injeções aí que são feitas para aplicação, por exemplo, líquido sinovial, por exemplo, nas articulações, né, ácido hialurônico, para substituir o líquido sinovial. Temos algumas, né, não somente intravenosa, intramuscular, subcutânea e intradérmica, essas são as mais comuns, mas nós temos essas aí, intratecal, eu falei com vocês aí nas articulações, né, intraarticular. Então também existe outras, intramamária, existem outras vias, que não somente essas. Tipos oficiais de injetáveis. Injeções para aplicações aí na forma de emulsões injetáveis, suspensões injetáveis, pós para suspensão. Parece que ficou faltando alguma coisa no slide, né? Nós temos aí pós para preparo de liofilizados, soluções ou suspensões daqueles medicamentos que não têm estabilidade em forma líquida por muito tempo. Então, eu tenho que administrar o medicamento de forma líquida, que seja uma suspensão, que seja uma solução, mas ele não tem estabilidade em líquido, então ele tem que ser comercializado, disponibilizado, né, na forma de pó. Ok? Pessoal, eu vou parar por aqui. Eu não vou adentrar aqui em solvente e veículos, não, que eu vou demorar um pouquinho nessas tabelas. E a gente vai ter que parar ela no meio, tá? Próxima aula a gente volta aqui, ó, em solventes e veículos injetáveis, beleza? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ou ficamos por aqui? Beleza, né? Então tá jóia. Então, encerramos nossa aula aqui. Eu vou lançar as notas de vocês das atividades, tá? Em breve. E qualquer dúvida, façam um contato comigo, tá jóia? Boa semana para vocês aí. Tchau, tchau, pessoal.